Olá, eu sou Calixto, vamos falar sobre agentes econômicos. Para falar sobre agentes econômicos, nós precisamos falar de mercado. Nós precisamos explicar o que é mercado. Mercado é uma instituição onde vai se encontrar vendedores e compradores. Em todos os tempos do mundo, o mercado sempre existiu. Tem um escritor, economista italiano, que fala sobre os mercados. E ele tem uma posição que ele fala do Adam Smith em Pequim e que fala do Karl Marx em Detroit. Esse conceito de mercado vai dizer que Pequim sempre foi uma coisa da economia do mercado, a economia liberal, vamos dizer assim, e que Detroit é a economia capitalista moderna, onde você tem um sindicato. Não existe sindicato em economia comunista. O sindicato só existe em economia capitalista. É uma coisa muito interessante que eu escuto muito no Brasil, é as pessoas falar que o Lula é comunista, o Lula é sindicalista. Ele não pode ser comunista. Sindicalista nunca será comunista, porque no comunismo não tem sindicato. Então, a questão dos mercados é o encontro entre vendedores e compradores. E esses compradores e vendedores se encontram em mercados especificamente diferenciados. Hoje o mercado é a internet, na internet tem os mercados locais, que é a parte mais importante, mais antiga dos mercados. A internet mudou especificamente a relação de mercado, ok? Então, quem age no mercado? São os agentes econômicos. Quem são os agentes econômicos? Existem 4 tipos de agentes econômicos, bem colocado dentro do sistema econômico. O agente econômico mais importante é o consumidor, as famílias. A família é dono de tudo que existe na economia. A família tem direito sobre todos os bens que existem na economia. Depois das famílias, que são os consumidores, nós temos as empresas. As empresas são aquela parte da sociedade em que faz a produção para o consumo das famílias, para o consumo dos consumidores. E são as empresas que mantêm as famílias no sentido por exemplo, de emprego e de renda, ou seja, que são criados nas empresas. Além das empresas, existe o governo. O governo é o outro agente econômico. Você nunca pode deixar de entender que o governo é um importante agente econômico, é o agente econômico que tem poder. É o governo, com os seus planejamentos, com os seus orçamentos, é que vai ativar a economia. Um Estado sem governo, por exemplo, não tem economia funcionando basicamente forte. Então, o governo é importante agente econômico. As pessoas confundem governo e muita gente fala que governo é coisa de comunista. O governo é uma coisa do capital. Eu falo capital porque o capitalismo é uma coisa de ideologia. Karl Marx, que o pessoal acusa de comunista, nunca falou sobre capitalismo, ele fala sobre o capital. Então, o governo é importante agente econômico. É a ação do governo, o gasto do governo, e o gasto do governo é por exemplo, com políticas sociais, com pagamentos de funcionários públicos e com investimentos, com compras que a gente chama de gasto corrente, as compras do governo, de passagem, de comida, até de papel higiênico, o governo compra. E ele compra e mantém as empresas funcionando. É um poderoso consumidor. Além do governo, o outro consumidor importante é o resto do mundo. O resto do mundo não no sentido de resto de sobra, é aquilo que existe além do país que nós vivemos. No Brasil, então você se relaciona com todos os outros países do mundo. Esses países compram e vendem para o Brasil. Dependendo das políticas que nós fazemos, eles podem comprar mais ou comprar menos. Depende do que nós precisamos e que determinamos como política econômica para o nosso país funcionar, ok? Podemos exportar carne para a Argentina,
que não é legal. A Argentina é um grande produtor de carne, provavelmente não vai comprar carne brasileira. Agora podemos exportar carro para a Argentina. E quando nós exportamos carro para a Argentina, nós estamos gerando empregos aqui no Brasil. Então, a ação do Estado como agente econômico é extremamente importante, ok? Então, esses são as pessoas, o cidadão que movimenta e que faz a economia funcionar. Sem agente econômico não existe economia.